Oi, gente! Oi, turma 101, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós daremos início aos nossos estudos do capítulo 3. Esse conteúdo vocês podem encontrar nas páginas 6 e 7 da apostila. Esse capítulo ele tem como tema os pensamentos de Karl Marx e Émile Durkheim. Quem foi Karl Marx e quem foi Émile Durkheim, né? Primeiramente, eles dois, juntamente com Max Weber, eles são tidos como os pensadores clássicos da sociologia, certo? Nós vamos estudar aqui no capítulo 3 o Karl Marx e o Durkheim, e no capítulo 4, já dando um spoiler, nós vamos estudar mais a fundo o Max Weber. E por que eles são conhecidos como os pensadores clássicos da sociologia? Basicamente, porque eles têm, visões bem diferentes, bem distintas do método sociológico, eles têm visões distintas sobre o curso da sociedade, mas os três, eles contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento da sociologia enquanto ciência. Estudar sociologia e não estudar Marx, Durkheim e Weber é praticamente impossível. E na aula de hoje, a aula que nós vamos dar início ao capítulo 3, nós fomos convocados, a refletir. O capítulo ele já chega propondo algumas questões para reflexão. A sociologia, ela é, antes de mais nada, uma reflexão sobre a nossa sociedade. Nada mais justo que nós começarmos também o nosso capítulo refletindo sobre diversas questões, e eu coloquei algumas dessas questões ali no quadro para a gente. A primeira que o capítulo nos propõe é o que vem primeiro, o indivíduo ou a sociedade. Depois, os indivíduos moldam a sociedade ou a sociedade molda os indivíduos. Até que ponto temos liberdade para decidir e agir? Até que ponto somos condicionados pela sociedade? A sociedade nos obriga a ser o que não queremos? E nós podemos mudar a sociedade? Então, galera, essas questões todas, elas são bem inquietantes, Elas nos levam a refletir sobre coisas que nós temos naturalizadas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Para poder estudar essas questões, os sociólogos, o que eles fizeram? Eles desenvolvem alguns conceitos que vão ser fundamentais para poder estudar e tentar responder essas questões. Que conceitos são esses? Nós podemos apontar, por exemplo, o conceito de socialização, o conceito de instituição, de hierarquia, poder. Todos esses conceitos, eles geraram uma diversidade de análises, certo? Tanto que eu mencionei, que o Marx, o Durkheim, posteriormente o Weber, que a gente vai ver, eles vão ter análises bem diferentes, mas vocês vão perceber ao longo dos nossos estudos que esses conceitos, essas palavrinhas vão aparecer com alguma frequência ao longo da nossa caminhada, certo? E mais do que isso, vocês vão perceber que esses conceitos, desenvolvidos por esses sociólogos, eles vão aparecer nas mais diversas áreas de conhecimento, certo? Entender a nossa sociedade, entender a sociedade em que vivemos, significa saber que há diferenças e que é preciso estar atento para todas elas, certo? Não existe pessoas iguais, todos nós somos diferentes, certo? E são muitas as diferenças que nos fazem únicos, certo? E é necessário que nós estejamos sempre atentos a todas essas diferenças, certo? Mesmo considerando essas diferenças, vai ter também um processo ali de socialização formal que vai ser conduzido, vai ocorrer em instituições como, por exemplo, a escola, a igreja, e um processo de socialização mais informal e abrangente, que acontece inicialmente no nosso âmbito familiar, dentro da nossa casa, com a nossa família, com a nossa vizinhança, nos nossos grupos de amigos e pela exposição aos meios de comunicação. Ou seja, galera, mesmo considerando essas diferenças, nós vamos estar praticamente o tempo todo inseridos em processos de socialização,
seja esse o processo de socialização formal, certo? Ou de socialização informal, certo? Então, o que a gente consegue perceber tendo por base esses processos de socialização? A gente pode afirmar que não há separação entre o indivíduo e a sociedade, certo? Por que a gente pode afirmar isso? Os seres humanos, eles nascem e passam a existência em sociedade, né? Ou seja, em grupo, porque necessitam, ou melhor, porque necessitamos uns dos outros para viver, certo? Então, tendo em vista essas proposições, né, que nós somos indivíduos sociais, que nós estamos constantemente inseridos em processos de socialização, sejam eles formais ou informais, a gente pode voltar nas nossas questões para refletir com um novo olhar. Um olhar um pouco mais apurado, vamos dizer, com esse viés sociológico, né? Com esse viés que a sociologia ele abre pra gente, certo? Mas vou deixar essas questões para vocês refletirem, beleza? Para a gente poder fixar o conteúdo visto na aula de hoje, eu quero que vocês façam o questionário número 3, questões de 1 a 4, tá bom, pessoal? Além disso, pessoal, nós vamos ter a nossa atividade devolutiva número 1 do capítulo 3. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão pesquisar sobre os conceitos mencionados na aula de hoje. Que conceitos são esses? Socialização, instituição, poder e hierarquia, certo? Basicamente, vocês vão pesquisar o que é socialização, o que é instituição, o que é poder e o que é hierarquia. Cada uma dessas 4 respostas que vocês vão ter que pesquisar tem que ter pelo menos 5 linhas, tá bom, galera? Então, caprichem, tá bom? É isso, a gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!